Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, com informações muito importantes e com fatos que são certamente muito reveladores para muitos de vocês aqui no nosso portal. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso espaço e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E venha participar aqui das nossas atividades, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, recomende, compartilhe. E não esqueça, seu joinha, seu comentário, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos aqui aos temas de hoje. Gente, hoje tem uma situação extremamente importante, né? Me refiro especificamente a um recado que o maior conglomerado de comunicação da América Latina está fazendo hoje à presidência da República ao presidente Lula. É algo como um ultimato, né, bem velado, que diz o seguinte: ou o senhor volta a fazer aquilo que nós aprovamos há 20 anos atrás, ou nós vamos começar a bater firme em tudo que for feito agora, porque estará fora desse contexto que nós aprovamos, né? Do que eu estou falando? O editorial do Globo hoje, mas foi de página inteira, tá? Normalmente eles fazem 2 editoriais. Esse editorial foi longo, né? Quase que um panfleto. Disse o título do editorial aqui: o Lula de 2023 tem muito a aprender com o Lula de 2003. 2 décadas representaram enorme retrocesso na visão do presidente sobre a disciplina fiscal. Então eles vão fazendo aquela milonga de sempre. Eu vou só sublinhar aqui esse trecho aqui que eles colocam aqui, né? Era previsível e foi previsto aqui mesmo no Globo, entre tantos outros lugares, que as metas traçadas pelo governo na apresentação do novo arcabouço fiscal se revelariam impraticáveis. Cumpri-las dependeria daquilo que infelizmente se tornou um anátema nas rodas políticas de Brasília: cortar gastos. Então, o foco é sempre cortar gastos, né? Vamos falar disso aqui. Vamos lá, seguindo aqui no editorial. Mesmo assim, elas foram reiteradas repetidas vezes pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em particular, o compromisso de zerar o déficit em 2024, enviado pelo Executivo ao Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí vai seguindo o editorial. Bom, eles repetem exaustivamente que o governo sempre tem que cortar gastos, mas eles apontam exatamente onde cortar esses gastos e quanto que os gastos devem ser cortados. Se levanta em algum momento o que o Brasil gasta com pagamento de juros estratosféricos que ninguém sabe de onde vieram. O povo brasileiro não tem noção que isso acontece todos os dias aqui no nosso país, que as nossas riquezas são sugadas para esses seres invisíveis e não identificados. Pois bem, já que o Globo, a família Marinho, os conglomerados querem que cortem gastos, vamos colocar essa questão no centro da discussão? Vamos, presidente, revelar isso para o povo brasileiro? Vamos colocar isso em debate? Se é para fazer corte de gastos, será que dá para negociar com quem está levando a maior parte do orçamento do povo brasileiro, das nossas riquezas? Bom, então o recado foi dado e no final aqui eles quase pedem aqui para o Lula colocar o Henrique Meirelles de volta, né? Deixa eu ver aqui, aí termina aqui. Embora a situação fiscal brasileira não tenha gerado um cenário catastrófico, como em outros países, desde então jamais voltou ao patamar do início do governo Lula. Aí segue o editorial. Depois de 2 décadas de retrocesso, quer dizer, 2 décadas de retrocesso, incluindo aí, né, obviamente, o governo Lula e Dilma. O Lula de 2023 teria muito a aprender com o Lula de 2003. Então, quer dizer, eles querem que coloque o Palocci e o Meirelles de novo para conduzir a política econômica. Eles estão querendo que o Haddad rape fora. Então, gente, por que eu estou salientando que esse é um apito de cachorro, né, para o entendimento do mercado dos operadores políticos e financeiros e econômicos aqui no nosso país? Eles estão dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, toda a linha
de todos os veículos de comunicação alinhados com os veículos da família e todos os outros que seguem a mesma cartilha, vão começar agora numa campanha maior de crítica e de desgaste do governo. Evidentemente, já preparando um substituto, um candidato viável do interesse desses grupos todos para 2023, 26, né? Então, fica dado o recado não só para esse sistema, mas para todos nós também que fazemos oposição a esse tipo de sistema. Para que a gente se organize, a gente leve cada vez mais os debates, a gente coloque mais em crítica o que está acontecendo aqui no nosso país, sobre um aspecto crítico, né? Enfim. Então o recado está dado, olha, senhor Paulo Pimenta da comunicação, setor de comunicação do governo, não acreditem nos jornalões e que eles estão simpáticos ao governo, porque eles estão esperando o momento de darem a machadada final, né? Bom, a interpretação minha é essa, eu acredito que muitos de vocês concordam com ela. E o recado foi dado, né? Bom, agora a gente entrando aqui em outros assuntos aqui que mostram como é que nós aqui no nosso país, nós somos reféns de uma coisa chamada império, né? Parece um discurso meio demodê, mas não, gente. O império, né, norte-americano, infelizmente, ainda manda no planeta, sobretudo nos países satélites como aqui no Brasil, porque tem os seus tentáculos, tem as suas ferramentas de comunicação, né, que ajudam cada vez mais a distrair a sociedade e doutrinar a sociedade para que aquilo que nós estamos vivendo é a melhor coisa do mundo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque foi votado na ONU, mais uma vez, o fim do embargo que os norte-americanos, que o governo norte-americano faz a Cuba, que não faz mal a absolutamente ninguém. É um país pobre e cercado há décadas, que não tem direito de fazer qualquer tipo de relação com nenhum outro país sobre o aspecto econômico. E aí o país fica numa situação absolutamente esgotada e aí se coloca a culpa no regime. Então o que eles fazem? Esgotam mais ainda o regime para fazerem com que haja uma subserviência ao modelo democrático que os norte-americanos dizem que deve ser seguido. É o modelo de democracia, aquilo que acontece nos Estados Unidos. O que acontece em outros países não é para ser aceitado. Então a notícia é: a Assembleia Geral da ONU aprova a resolução que pede fim aos embargos econômicos dos Estados Unidos sobre Cuba. O placar da votação terminou com 187 votos a favor e 2 contrários e uma abstenção. Aí não informam aqui, em primeiro plano, né, quais foram os 2 únicos países no planeta que votaram contra ao embargo genocida que os norte-americanos fazem a Cuba: os Estados Unidos e Israel. Mas teve um terceiro país que também não falou nada, se absteve. Foi o único país que se absteve: a Ucrânia. Em votações passadas no governo Bolsonaro, o Brasil também se alinhava a Israel e Estados Unidos para continuarem a ferrar o povo de Cuba. É sempre muito bom a gente lembrar isso, né? Agora, com a mudança de governo, o Brasil voltou aqui a se unir ao planeta para repudiar essa situação absolutamente inaceitável e injustificável. Isso vai desgastando, né, cada vez mais e desmascarando para muitas pessoas no mundo o que é que está acontecendo, quem são esses personagens. Ontem eu mostrei para vocês a rabina Jéssica Rosenberg. Ela fez uma interrupção na fala de Joe Biden, falando: Joe Biden, peça a paz, nós estamos assistindo um massacre, né? Ela não falou exatamente assim, mas ficou nas entrelinhas o que está acontecendo. E essa intervenção dela acabou circulando no mundo inteiro. Ela sofreu ali um repúdio de pessoas que estavam ali, né? Mas isso vai denotando o que está acontecendo com a imagem do presidente norte-americano. Gente, entra o Partido Democrata, entra o Partido Republicano, não muda nada em relação à política imperial, né, colonizadora, a política cada vez mais expansionista dos interesses econômicos de frações que estão no poder nos Estados Unidos. No show do Roger Waters, que está rodando pelo mundo inteiro, ele passou a colocar aqui a foto de Joe Biden, entre tantos outros que foram classificados como criminosos de guerra, como o mais novo criminoso de guerra. E coloca no show, né, nos telões lá. Ele está apenas começando, né, porque o que ele está fazendo, né, aponta justamente para esse tipo de situação.
E isso está sendo percebido lá por eles, não é por outra razão que, a notícia de agora, após Biden pedir pausa, Blinken chega a Tel Aviv e diz que Israel tem direito e obrigação de se defender. Então eles estão querendo que se defenda, mas olha só, não saiam matando como vocês estão matando não, já está ficando complicado, está difícil da gente sustentar esse tipo de situação. E aí a gente vai vendo, com a mudança de governo que nós tivemos aqui no nosso país, como nós nos livramos de um lixão político, um lixão intelectual. Não nos livramos totalmente porque eles continuam aí soltos e publicando as suas insanidades. A Carla Zambelli publicou esse troço aqui. E sempre colocando aqui um versículo bíblico, mas ela coloca aqui uma charge, né, de uma águia com o peito de Israel, as asas ali dos Estados Unidos, e estão ali pegando, a águia está pegando um ratinho, né, uma ratazana, com a bandeira da Palestina, e no fundo uma série de explosões ali, outras águias voando, né? Essa é a criatura aí que representa bastante, né, o que nós conseguimos afastar aqui, em grande parte aqui do nosso país, né? É esse tipo de mente doente que ainda está por aí. Mas esperamos que ela receba logo a visita da Polícia Federal e dos oficiais de justiça, né? Para darem a ela o destino que ela terá, certamente. Isso aqui é uma foto aqui da bancada federal, ali tem um Dudu Bananinha lá ao fundo, se reunindo ali com o embaixador de Israel, para apoiar Israel. Eu pergunto para vocês, algum desses, me desculpa a expressão, canalhas, pediu para que Israel, o ex-presidente da República, já aquele amigo de Benjamin Netanyahu, que libere logo os brasileiros que estão presos, estão retidos na faixa de Gaza? Vocês viram alguma manifestação de solidariedade com os nossos irmãos brasileiros que estão lá? Não. Aí, gente, esse é o tipo de canalice e subserviência dessas figuras, não a um tipo de ideologia democrática, não, é um grupo de pensamento que expõe o tempo todo pensamentos extremistas que, no final da história, só resultam em ódio, guerras e destruição. Bom, já comentei com vocês também sobre algumas situações econômicas que estão por trás, como, por exemplo, se assenhorar da bacia de gás na faixa de Gaza, né, que rende muito dinheiro, né? Enfim, e hoje eu descobri mais alguns assuntos que eu quero compartilhar aqui com vocês. A matéria diz: Israel trabalhará com Egito e Palestina para desenvolver campo de gás em Gaza. Isso já foi em outro tempo, né? Quem está coordenando esse conflito todo por parte de Israel é o senhor Benjamin Netanyahu, de extrema direita, acusado de corrupção. E aí a gente enxerga aqui nesse site, aqui, no Oi Change International, tem uma matéria que está traduzida para o português, que é de 2009, 18 de junho de 2009. O grande roubo de gás de Gaza. Então a matéria vai denunciando que Israel já está atrás desse gás de Gaza há muito tempo. Eles chegam aqui a colocar um trecho aqui de uma entrevista do Chomsky, né, do Noam Chomsky, que diz o seguinte: ele acrescenta que a pilhagem do que poderia se tornar uma importante fonte de renda para a Palestina é certamente conhecida pelas autoridades dos Estados Unidos e pode ser essa uma das razões por trás da recente invasão israelense em Gaza. Então já está tendo invasão há muito tempo, nós todos já sabemos o que está acontecendo, e essa aqui é uma imagem, né? Acho que está dando para vocês verem, aqui nessa parte sombreada aqui, é o mar territorial da Palestina, e na faixa branca aqui é onde foi encontrada a reserva de gás e provavelmente petróleo, né? E com a limpeza ali que Israel está fazendo da faixa de Gaza inteira, pelas razões que a gente está vendo, né, que estão sendo noticiadas, sempre para levar a democracia, para acabar com o terrorismo, enfim, no final da história vai ter essa questão para ser administrada. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, se eu tivesse numa coletiva, com o senhor Benjamin Netanyahu, aliás, duas, né? Em primeiro lugar, é o seguinte: senhor Benjamin, quem é que vai reconstruir a Palestina? Já tem empresas aí que vão fazer isso? São empresas da Palestina? São empresas que estão lá na Cisjordânia? Ou são empresas de Israel, do conglomerado aí que apoia, que estão junto com os Estados Unidos? E outra coisa, quem é que vai explorar o gás na faixa de Gaza depois que vocês tiverem matado todos os terroristas, cercado todas as pessoas, tiverem, enfim, levado, enfim, a paz e a democracia
para a Palestina inteira. Quem é que vai administrar isso? Então, gente, é muito complicado, né? Eu já mostrei para vocês aqui as conexões via o Steve Bannon. E para finalizar aqui, sempre lembrando, né? Quando tivemos o bombardeio no Iraque, as empresas que ficariam com o espólio, a reconstrução e a exploração de petróleo já estavam negociando com o governo norte-americano. O governo norte-americano só executou o bombardeio e depois, quando veio o espólio para ser administrado, quem administrou foram as empresas ligadas ao governo americano. Aqui a foto, né, que bota aqui o seu Dick Cheney atrás do George Bush, filho, que de fato era uma espécie de biombo, né, que escondia ali por trás quem de fato estava mandando nas ações do governo norte-americano. Bom, são situações que eu queria trazer hoje para as considerações e as suas reflexões e a gente volta mais tarde aqui com mais um Portal do José, tá bom? Mande seu comentário aqui para o nosso portal. Quem é que vai ficar com as riquezas ali do povo da Palestina e quem é que vai reconstruir a Palestina? Você tem palpite? Espero você. Tchau.